Ok, vamos juntos. Vamos mais para uma aula aqui. Monitorização do paciente grave, pessoal. Então, eu vou falando aqui um pouquinho, pessoal. Aí daqui a pouco eu paro e dou um espaço para vocês falarem, tá? Então, eu vou dar um pouco de aula, vou parar e vou perguntar para vocês. Então, vamos lá. Monitorização do paciente grave. Monitorização não invasiva e invasiva. Qual é o objetivo da monitorização, pessoal? Quem estiver aí com um notebook, abriu a tela, conseguiu dividir, ou quem está com o material impresso, vocês vão perceber que nós temos aqui um paciente crítico em uma unidade de terapia intensiva, né? Essa unidade de terapia intensiva é lá no Einstein, tá? Então eu trabalhei nessa unidade. E nós temos, pessoal, um paciente crítico. E vocês podem perceber que é um paciente entubado, monitorado, está com uma máquina de uma diálise hepática, né? Bomba infusora, atrás ali, quase na estativa, existe ali o monitor multiparamétrico, ou seja, um paciente monitorado com monitorização serve para quê toda essa monitorização? Para nos guiar melhor no tratamento do paciente. Então, a monitorização do paciente grave em UTI tem como objetivo a obtenção de dados que possibilitam o quê? O diagnóstico rápido de alterações dos sistemas vitais e proporcionam intervenções, tomadas de decisões terapêuticas. Vocês vão descobrir que no decorrer dessa aula, nós vamos ter a monitorização não invasiva e a monitorização invasiva. Só que o objetivo do paciente estar monitorado é exatamente isso aqui, pessoal. Possibilita o diagnóstico rápido. Se o paciente está com uma hipertensão, ele estará ali com manguito. Se ele não estiver com manguito, ele estará com uma pressão invasiva, que daqui a pouco nós estaremos vendo. Então, quando esse paciente é monitorado, porque tem coisas que é importante que venhamos saber, que se o paciente não estiver monitorado, a gente não tem como saber, porque tem quem vê cara, não vê coração, não vê sangue. Então a monitorização, ela vai além das aparências. Por isso que o paciente é monitorado. Por exemplo, por que se faz um raio-x? Porque nem sempre a ausculta do médico ou o exame físico do enfermeiro dá para saber o que é que tem dentro do pulmão do paciente. Então ele precisa de um raio-x. É a mesma coisa quando a gente fala de monitorização. Vocês vão perceber que essa matéria, pessoal, vai abranger muitas coisas. E todas essas monitorizações, sejam elas invasivas ou não, norteia o nosso cuidado e nos dá um direcionamento, um horizonte para sabermos o que realmente nós vamos fazer com esse paciente. Se nós vamos colocar droga vasoativa, se nós vamos entubar o paciente, se ele precisa de uma hemodiálise. Então, nós vamos por aqui. Então, monitorização é exatamente o que vocês estão vendo nessa foto desse paciente na UTI. Tem muita coisa em cima dele.
Então, é um exemplo de paciente monitorado. E é o que vocês, técnicos de enfermagem e formação, já em andamento nessa matéria, vocês precisarão estudar, precisarão aí ter essa noção do manejo de um paciente grave. Então, eu queria começar aqui com vocês com uma monitorização não invasiva. Não invasiva, gente. Ou seja, o que é um procedimento não invasivo? Não precisa invadir as veias, o interior do paciente. É um procedimento não invasivo. Por exemplo, a passagem de uma sonda vesical é um procedimento invasivo. A passagem de uma sonda nasointeral é considerado um procedimento invasivo. Agora, o monitor que registra o traçado do eletrocardiograma não é um procedimento invasivo. Então, a monitorização eletrocardiográfica é a apresentação, né? É a representação gráfica sobre uma tela ou papel da imagem produzida pela atividade elétrica do coração. Pode ser utilizada para diagnóstico, documentação e tratamento dos pacientes graves. Então, o eletrocardiograma é um tipo de monitorização não invasiva. E vocês já sabem o que é uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. E eu creio que se vocês não sabem, eu queria até, de antemão, perguntar para vocês, né? Quem puder responder, pode responder. Quais são os 4 ritmos, já que nós estamos numa unidade de terapia intensiva, e nós estamos aqui diante de um eletrocardiograma, e nós estamos, vamos dizer assim, né, dentro de uma UTI, falando de coisas de UTI, eu pergunto para vocês, quais são os 4 ritmos de parada cardiorrespiratória? Quem é que poderia falar para mim os 4 ritmos de parada cardiorrespiratória? Isso aí, Juliana, né? Parabéns. É, eu só vou dar uma ajeitadinha aqui. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Se entende que todos esses ritmos é sem pulso. Então, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, atividade elétrica sem pulso, que é a ESP, e a sistolia. Então, perfeito. Podemos continuar perfeitamente a nossa aula. Monitorização não invasiva. Olha lá. Pressão arterial não invasiva. PNI. E antes da gente falar, por exemplo, de PNI,
A, a Juliana respondeu bem aqui, né? Estou vendo que a Tereza também. Queria fazer uma outra pergunta para vocês. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, AESP e a sistolia. Perfeito. Na realidade, eu tenho duas perguntas. A primeira não dá para mostrar, mas eu queria que vocês me respondessem, porque se vocês não souber, eu preciso mostrar isso para vocês. Diante de um eletrocardiograma, vocês olhando no monitor, vocês saberiam identificar o que é uma taquicardia ventricular, o que é uma fibrilação ventricular, o que é uma ESP? Bom, com base nas respostas, eu creio que, ok, com base nas respostas, eu creio que na próxima aula é importante eu mostrar para vocês o gráfico, né? O gráfico do traçado do eletrocardiograma, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, a ESP e a sistolia. A sistolia fica fácil, né? Porque a linha ela é isométrica. Aí é muito fácil. Agora, olhar para o eletrocardiograma e identificar esse paciente está com fibrilação ventricular. Não, esse paciente está com taquicardia ventricular. Esse paciente está com a ESP, né? Então, nós vamos dar uma olhada. Bom, a Elaine está falando, a Vânia passou. A Vânia passou o quê, Elaine? Os ritmos. E as imagens, Elaine, vocês têm? Ok, o professor desenhou. Ok, então não vamos perder tempo com isso, né? Então eu só queria saber se vocês realmente estão cientes do que eu estou falando. Por quê? Porque não que eu vou cobrar isso na prova, né? Mas é importante que vocês saibam. E para finalizar, pessoal, então, né? Então tá tudo certo, não vou relembrá-los disso. Estou vendo que a sala está muito boa. Dos quatro ritmos, né? Dos quatro ritmos, qual dos dois, pessoal, é chocável dentro de uma UTI?
Eu vou repetir a pergunta. Dos 4 ritmos de parada cardíaca, ótimo, a Juliana já respondeu, né? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Obrigado, Juliana. É uma sala bem adiantada, muito bom. Então podemos prosseguir. Tá ótimo. Então nós temos aqui, pessoal, monitorização não invasiva, que é a pressão arterial não invasiva, a PNI. Então, a pressão arterial é a pressão gerada na parede das artérias, resultante dos batimentos cardíacos e da resistência da parede do vaso ao fluxo sanguíneo. Isso é uma pressão arterial. O uso do manguito de tamanho adequado à circunferência do braço é fundamental para a obtenção de uma medida fidedigna. Queria perguntar para a sala como é feito a medida do braço para que venhamos colocar o manguito ideal no paciente. Quem é que assistiu aí a aula que eu enviei? Alguém sabe? Antes de você colocar o manguito no paciente, o que é que você tem que fazer? Então, nós estamos falando, deixa eu ver aqui. Medir a circunferência do braço, Elaine falou. Ok. E, ô Elaine, como que a gente faz a medição do braço? Fala para mim. Fala para nós, né? É isso aí, pessoal. Ok. Então, pessoal, assistam o vídeo, mas eu vou falar em breve palavras, porque isso aqui é importante, né? Que o uso do manguito de tamanho adequado à circunferência do braço é fundamental para a obtenção de uma medida fidedigna, tá? Então, precisa da região do acrômio ao olécrano. Vamos dizer que do acrômio ao olécrano vai dar uns 20, e esse 20 vai dar exatamente no meio do braço. No meio do braço, você vai passar a fita e vai dar X. E aí eu queria até convidar vocês para dar uma olhadinha atrás aí do manguito de vocês, que tem uma numeração, né? De 18 a 30, ou de 20 a 36, tem alguma numeração. Isso quer dizer o quê? Que a circunferência do braço do paciente, se o seu manguito tiver uma numeração lá de 20 a 35, o manguito do paciente, a circunferência, né, braquial do paciente não pode ser acima de 35. Então você tem que trocar esse manguito, tá certo?
Se você tiver um manguito aí de 25 a 35, mas o braço do paciente, a circunferência, for 20, então você não pode usar esse manguito. Então, tá aí um conhecimento muito bom acerca do manguito. Então, verifica aí na sua casa, verifica no seu manguito qual é a numeração do seu manguito, mensura aí a circunferência da sua família, vê quem é que pode usar esse manguito, e aí você já vai treinando. E assista o vídeo que faz parte aí da matéria, tá? Então, continuando, pessoal, nós temos aí a monitorização não invasiva, que é a oximetria de pulso. A oximetria de pulso é a técnica para medir a saturação de oxigênio arterial da hemoglobina, tá? Então, a oximetria, ela vai mensurar exatamente a porcentagem, a quantidade de hemoglobina circulante. Por que da hemoglobina? Porque a hemoglobina é que carrega o oxigênio. O dispositivo pode ser colocado sobre uma extremidade tal, como o dedo, nariz ou lóbulo da orelha. Normalmente a gente coloca no dedo, indicador, médio, anular, né, o mínimo, mas a gente coloca normalmente aí sempre no dedo da mão, como vocês podem ver aí na imagem, no dedo indicador. A saturação normal em ar ambiente varia entre 95% e 100%, pessoal. Então, a sua saturação, por exemplo, está variando nesse momento de 95% a 100%. O método apresentado, né, tem aí, né, algumas limitações que podem interferir na mensuração. Então, a oximetria, pessoal, quando o paciente está com hipotermia, vai interferir na oximetria de pulso? Vai. Uma hipotensão vai interferir na oximetria de pulso? Também vai. O uso de drogas vasoativas vai interferir na oximetria de pulso? Também vai. Compressão arterial direta. O que vem a ser isso? O manguito está exatamente no mesmo braço que a oximetria de pulso está, então vai alterar. E o posicionamento inadequado do sensor. Se a gente não observar, né, de repente vai estar o contrário no dedo do paciente, tá certo? Aí vai ser complicado. A Tereza, eu estou dando uma olhada aqui. A Tereza me pede para repetir os nomes. Acrômio e olécrano, né? O acrômio exatamente no ombro, né? Nesse ossinho do ombro aqui, Tereza. Então nós temos o acrômio e temos o olécrano, que é o cotovelo. Então do acrômio ao cotovelo, nós vamos fazer uma medida. Dessa medida, nós vamos dar uma olhadinha na numeração que está exatamente pela metade. Se do acrômio ao olécrano, um exemplo, deu 20, então é exatamente no 20 que você vai ter que fazer o quê? A medição da circunferência braquial. Então não é no olhômetro. Ah, eu acho que o meio do braço do paciente é aqui. Não. Tem que medir do acrômio ao olécrano. Mediu? Deu 40? O 40 deu aqui? Então é aqui que você tem que chegar e colocar a fita métrica e fazer a mensuração do braço do paciente, tá? Aí, mais dúvidas, Tereza? Se você assistir o vídeo, vai ser bem proveitoso para você, tá bom? Vamos lá. Temos aqui, pessoal, a monitorização não invasiva. Capnografia. O capnógrafo. Então, o paciente que já está entubado, ele já foi invadido, não é verdade? Ele já foi invadido. Mas nós vamos colocar o tal do capnógrafo. O que vem a ser o capnógrafo? O capnógrafo é um método não invasivo que permite mensurar o gás carbônico expirado. O capnógrafo
é especialmente útil em pacientes com ventilação mecânica. A pressão parcial de dióxido de carbono, né, que varia aí de 35 a 45 milímetros de mercúrio, né, no sangue arterial, exprime a eficácia da ventilação alveolar. Então, o capnógrafo, ele é muito útil quando o paciente está entubado, está com uma insuficiência respiratória aguda, está com uma pneumonia. Em alguns hospitais hoje, quem sabe, com o contexto da Covid-19, muitos pacientes serão entubados. E muitos vão precisar de um capnógrafo para saber se ele está retendo muito CO2 ou se a ventilação oferecida para esse paciente está sendo eficaz. Tá certo? Então, o capnógrafo, ele é muito usado. E eu gostaria de perguntar aqui para vocês, né, sobre gasometria arterial, desequilíbrio ácido básico. Vocês já tiveram essa matéria? Ok, ok, obrigado pelo feedback, pessoal. Ok, então nós vamos ter essa matéria. E ela precisa realmente ser por esse canal, né? YouTube, porque é difícil. É uma matéria difícil, mas nós vamos chegar lá. Então eu vou dar essa matéria para vocês, tá? Desequilíbrio hidroeletrolítico e o desequilíbrio ácido básico, né? Nós teremos essa matéria em UTI, mesmo porque a avaliação de uma gasometria arterial é tudo que nós temos que ter em mãos diante de um paciente que está entubado. Nós precisamos da gasometria. E nós, da enfermagem, precisamos saber muito bem a interpretação da gasometria. Pelo menos vocês, auxiliares e técnicos de enfermagem, terem uma noção do que vem a ser uma gasometria, o que envolve uma gasometria e qual o impacto que ela tem num paciente como este que nós estamos falando aqui, um paciente entubado e que está fazendo uso do capnógrafo. Existe agora, pessoal, uma monitorização invasiva, né? Para quem pensava que não era, a glicemia capilar periférica. Vocês sabiam que a glicemia é considerado um procedimento invasivo? É? Então, tudo que não invade o paciente, uma mensuração de pressão, oxímetro de pulso, monitorização, não está invadindo o paciente. Agora, quando você fura o dedo do paciente, aí você está invadindo o paciente. Então, nós já estamos começando a falar aqui de uma monitorização invasiva. A glicemia capilar periférica é um procedimento invasivo. É um procedimento invasivo. Então, o controle intensivo de glicemia no paciente grave, numa unidade de terapia intensiva, promove uma redução de mortalidade ao redor de 40%. Olha só a importância de fazer o controle de um paciente na UTI que tende a ser hiperglicêmico. Quando esse controle da hiperglicemia numa unidade de terapia intensiva
é bem feito, há uma redução de mortalidade de 40%. Ou seja, olha só o quanto ele é importante. A manutenção de glicose sanguínea entre 80 e 110 na unidade de terapia intensiva proporciona a redução do número de dias de internação na UTI e no hospital, além de reduzir o quê? A morbidade. A Tereza está comentando aqui que ela já viu uma gasometria de artéria femoral no estágio. Eu creio que foi bastante interessante. Para quem nunca viu, é bem interessante. Agora, principalmente na femoral, né, Tereza? Dificilmente lá no Einstein eu vi puncionar na femoral. Eu nunca vi, na realidade, lá no Einstein, alguém puncionar na femoral. Mas eu digo a vocês que eu, quando auxiliar de enfermagem, eu puncionei muito pacientes, fiz muita coleta de gasometria na femoral. Então, cada hospital é um hospital, né? Então, eu já fiz muita coleta de gasometria arterial na femoral. Eu ainda era auxiliar de enfermagem. Então, o hospital permitia, sob supervisão, né, eu fazer esse tipo de procedimento, tá? Hoje já não é permitido. Somente o enfermeiro faz a coleta de gasometria arterial. O enfermeiro e o médico. E mesmo assim, pelo menos no hospital onde eu trabalhei, no Einstein, só na radial. Artéria femoral não, eu nunca vi, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Então, monitorização invasiva. Olha aí, ó, a gasometria. Então, o termo gasometria arterial refere-se a um tipo de exame de sangue colhido de uma artéria. Ah lá, normalmente a radial. É o que eu falei para vocês. E que possui por objetivo a avaliação dos gases, dos seguintes gases. Ah lá, oxigênio, dióxido de carbono. A gasometria, ela mensura o pH sanguíneo, que é o potencial de hidrogênio, mensura a acidez ou a alcalinidade do sangue e o bicarbonato. Tudo isso, pessoal, nós vamos ver muito mais a fundo os resultados de uma gasometria exatamente na nossa aula, né? Desequilíbrio hidroeletrolítico e do ácido básico. Nós vamos ver isso aí depois. Nós temos agora, pessoal, um outro tipo de monitorização invasiva, que é a pressão arterial invasiva. Então, quem já foi aí fazer as visitas técnicas, já foi ali no Hospital de Pirituba e conseguiu ver a pressão arterial invasiva, é muito interessante. A técnica consiste na introdução de um cateter em uma artéria por punção percutânea. Por enquanto, pessoal, quem faz esse tipo de procedimento? O médico. Mas a legislação, o Corém, o COFEM, né, já permite que os enfermeiros façam isso. Tá certo? Então, só precisa ter aí um bom treinamento dos enfermeiros para que eles possam futuramente fazer esse tipo de procedimento. O cateter é conectado a um sistema de transmissor ou de transmissão no monitor multiparamétrico, permitindo a contínua visualização de curvas e valores da pressão arterial.
permite também a coleta de amostras de sangue arterial para exames laboratoriais. Ou seja, pessoal, a pressão arterial invasiva, em que momento ela precisa ser colocada no paciente? Paciente grave, paciente em unidade de terapia intensiva, paciente com drogas vasoativas, pacientes com instabilidade hemodinâmica. Aí, o médico vai passar um tipo de catéter desse. Por quê? A mensuração dessa pressão, ela é contínua no monitor, ininterrupta. Por isso que precisa passar um catéter desse. Porque passando esse tipo de catéter, quando você olhar para o monitor, a pressão está exatamente de uma forma simultânea. Vamos dizer assim, ao vivo e a cores, de uma forma contínua, para o manejo da droga vasoativa, uma noradrenalina, por exemplo, o Dobutrex, uma sedação. Então, a pressão arterial invasiva, ela permite o manejo rápido das drogas que interferem na pressão arterial. Sejam elas drogas vasoativas ou sejam elas a sedação. Tá certo? Então, tá aí, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Diz a Elaine, prof, o senhor vai ensinar a sala a ler exames laboratoriais? Elaine, para o auxiliar e técnico de enfermagem, existe sim alguns exames de sangue que nós precisamos saber. Então, um dos exames de laboratório que vocês vão aprender é a interpretação de uma gasometria. E outros elementos, eu creio que no decorrer das aulas, nós vamos estar inserindo isso. Mas, sim, vamos sim. E um deles é o exame de gasometria arterial. Tá certo, Elaine? Então, nós vamos aprender sim. Mas, que exame? Gasometria arterial. Os demais exames, vamos dizer que é para conhecimento. Não será pedido isso para vocês numa avaliação, numa prova. Alguns exames de laboratório, pessoal, é no decorrer da vida da gente, porque são tantos. Mas os principais a gente tem que ter noção. Mas são muitos os exames de sangue. E aí, vamos dizer que é uma especialidade, no sentido de quem for trabalhar no laboratório, o próprio dia a dia vai fazer com que essa pessoa venha saber muito mais do que o enfermeiro de alguns resultados de sangue, vamos dizer assim, tá? É a mesma coisa, pessoal. Eu falo assim, o pessoal, por exemplo, o técnico de enfermagem que trabalha numa UTI, comparando com o técnico de enfermagem que trabalha na ala, quem é que sabe mais? Eu nem preciso dizer que é o técnico de enfermagem que trabalha na UTI. Ele sabe mais. Por mais que os dois tenham estudado na mesma escola, o técnico de enfermagem que exerce a sua função na UTI, ele sabe muito mais do que o técnico de enfermagem que trabalha na ala. E isso é natural. Então, referente a esses exames de sangue, nós vamos ver os principais, nós vamos estudar a gasometria arterial,
mas existem exames de sangue que é no dia a dia de vocês. É no dia a dia. E eu confesso uma coisa para vocês. Passei 25 anos da minha vida dentro de um hospital. Dependendo do que vocês me trazerem, eu não vou poder responder. A não ser se. É como diz, eu não quero. Tipo, né? Vai ser feio para mim, que trabalhei tantos anos na área da saúde e não saber algum exame. Não, pessoal. ah, isso é normal. A gente vai aprender muito na área da saúde, mas nós não vamos aprender tudo. Mas o básico a gente tem que saber. Isso a gente tem que saber, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. Pessoal, antes da gente prosseguir, eu queria agora abrir para vocês perguntarem: tá tudo certo até aqui? Ou podemos prosseguir ou vocês querem me fazer alguma pergunta do que foi falado até o presente momento? Ok, vamos prosseguir então. Monitorização invasiva, pressão venosa central, PVC. Pessoal, a pressão venosa central, a PVC, fornece valores correspondentes ao retorno venoso ao coração direito. É obtido, né? É obtida a PVC pela introdução de um cateter por punção, veias centrais, até o átrio direito. Os valores normais variam de 0 a 8 milímetros de mercúrio. Valores baixos de PVC podem sugerir hipovolemia e valores altos podem sugerir o quê? Hipervolemia ou falência ventricular direita, né? A insuficiência cardíaca direita. Então, pessoal, pressão venosa central é uma monitorização invasiva. Por quê? Porque para a gente mensurar a pressão venosa central, o paciente ele precisa ter um acesso venoso central. A ponta distal desse catéter, ela precisa estar desembocada lá na veia cava superior, na desembocadura do átrio direito. Uma vez instalado esse catéter, se mensura a pressão venosa central, a PVC. Então, se tiver uma PVC muito elevada, 15, 18, 20, esse paciente está hipervolêmico. A gente precisa fazer alguma coisa para que ele perca líquido. Se essa PVC estiver muito abaixo ali do zero, -2, -5, esse paciente ele está desidratado. Claro que, para vocês terem uma ideia, nós para
mensurarmos a pressão venosa central do paciente, a PVC, esse paciente, ele precisa estar pelo menos 30 a 20 graus, tem que baixar um pouquinho o decúbito desse paciente. Pegar a régua de nível, que infelizmente não dá nem para mostrar para vocês muita coisa aqui, mas pegar a régua de nível e mensurar essa régua de nível da axila do paciente, da axila, então o paciente vai estar assim no leito, pegar a régua de nível da axila do paciente até onde está, né, a fita graduada do PVC. Essa fita graduada, para vocês terem uma ideia, ela vai ter um marco zero. Para cima, números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30. Para baixo, números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, nivelando da axila ao nível zero, tem todo um sistema, tem toda uma manipulação para a gente zerar e o nível vai oscilar de soro, né? Porque é todo um sistema para se verificar a PVC do paciente. E dependendo do nível, né? Então, se subir acima do nível 0, 20, 15, o paciente está hipervolêmico. Se diminuir muito na estaca 0, o paciente está hipovolêmico. É para vocês terem uma ideia, pessoal, né? Eu sei que não é fácil vocês estarem imaginando isso, nem todos os alunos conseguiram dividir a tela, né? Mas temos aqui um paciente com catéter venoso central, tá? Mas é para vocês terem uma ideia. Eu sei que vai ser difícil, quem sabe a quarentena passa e a gente consegue conversar um pouco melhor com vocês. Mas se vocês um dia chegarem no estágio e o enfermeiro perguntar para vocês, vocês sabem o que é um PVC? Eu sempre falo isso para os meus alunos, viu, gente? Eu já fui aluno, já fui auxiliar de enfermagem, técnico, enfim. E como enfermeiro, e avaliando os candidatos de auxiliar e técnico de enfermagem, a resposta que o enfermeiro quer ouvir de um candidato auxiliar ou técnico de enfermagem para a vaga que eu tenho para oferecer, não é que ele saiba tudo. Tipo, eu sei tudo ou eu já trabalhei nisso, porque às vezes o aluno fica inseguro porque nunca trabalhou. Mas o que a gente quer ouvir é o seguinte, tipo, uma resposta, inclusive para entrevista, viu, pessoal? Eu vou dar aqui uma dica para vocês. Quando vocês estiverem conversando com o enfermeiro, para vocês serem admitidos no hospital. Podem até perguntar para vocês, como eu já perguntei para muitos que foram para fazer algumas coisas de admissão no hospital. Você sabe o que é uma PVC? Você pode até responder, eu sei que é uma PVC. É uma pressão venosa central. O paciente precisa estar com catéter venoso central. A PVC, ela mensura se o paciente está hiperidratado, se está pouco hidratado. É um parâmetro de diagnóstico. Pronto. Pelo menos você tem que saber e ter a ideia do que é. Não precisa falar, olha, a primeira resposta eu nunca fiz. Não. Às vezes você nunca fez mesmo, porque você é aluno. E às vezes o aluno está pleiteando o primeiro emprego. É aquela utopia, né? As pessoas estão procurando aí o emprego, aí o enfermeiro, sem noção, vai falar, você não tem experiência. Pô, mas como é que vai ter experiência se nunca trabalhou? Tem que dar oportunidade. Mas a porta, para ela se abrir, pessoal, é quando eu faço uma entrevista com uma pessoa que nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou.
Mas quando eu começo a conversar com ela, e, por exemplo, eu pergunto para ela, o que é uma PVC? Ela, pelo menos, vai saber a teoria. Ela estudou, ela procurou saber, e ela vai responder. E ela vai responder, olha, PVC é assim, 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 mas eu nunca trabalhei na área, mas eu sei o que é. Pronto. Olha só como que já é diferente. Eu nunca trabalhei na área, mas eu sei o que é. Já saiu na frente. Nunca trabalhou na área, mas sabe o que é. Então eu estou dando uma dica para vocês aí como é feita as entrevistas, porque eu já fiz algumas entrevistas e eu tenho essa linha de raciocínio, tá bom? Agora, pessoal, temos aqui uma monitorização invasiva que é difícil. Eu gostaria que, se alguém tiver com a tela dividida, né, quem puder, claro, visualizar, eu falando e vocês visualizando, esse catéter é muito interessante. É o catéter de Swan-Ganz. Olha só o palavrão, né? O catéter de Swan-Ganz. Então, nós temos aqui, pessoal, um catéter de Swan-Ganz. Não sei se vocês já ouviram falar. Qualquer coisa, quem quiser saber um pouco mais, lança na internet, dá uma olhada na figura. Ele é enorme, esse catéter de Swan-Ganz, tá? Agora, o que vem a ser isso, né? Esse catéter de Swan-Ganz, pessoal, é similar a um catéter central. É um dispositivo, é um catéter, não deixa de ser de um catéter venoso central, né? Só que ele vai muito mais a fundo, muito mais além do que aquele catéter anterior que vimos na jugular esquerda do paciente. Por quê? É um cateter que ele passa pelo átrio, olha só, e ele chega no ventrículo direito do paciente. Olha como ele é grande, pessoal. E quando insuflado, para se fazer as medidas, ele chega em direção à artéria pulmonar. Então, vocês vão ter que recobrar o conhecimento de anatomia. Veia cavo superior, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Então, esse catéter chega até a artéria pulmonar, quando insuflado. Quando ele não está insuflado, ele fica ali no ventrículo direito. Para a obtenção de dados hemodinâmicos. Por exemplo, quando se instala um catéter desse, pessoal, qual é a finalidade? Né? Muitos podem até perguntar, nossa, professor, mas colocar um catéter desse, para quê? Então tá aí. Esse catéter, uma vez colocado no paciente, mensura débito cardíaco, mensura a pressão de capilar pulmonar. Então, o paciente que tem uma hipertensão pulmonar, o paciente, por exemplo, vítima de TEP, ICC, a pressão pulmonar normalmente ela é elevada, principalmente numa situação de tamponamento cardíaco. Então, passa-se um catéter desse para mensurar exatamente como é que está a pressão dentro do tórax do paciente, né? Nas principais veias lá dentro do tórax do paciente. Então, a pressão de capilar pulmonar tem aí, ó, é de 8 a 12 milímetros de mercúrio. Se estiver muito acima de 12, 14, 16, o paciente realmente está com uma hipertensão pulmonar, né? Pode estar com uma TEP, tamponamento cardíaco. Por isso que se passa esse tipo de catéter. Mensura índices de resistência vascular sistêmica e pulmonar. Trabalho sistólico dos ventrículos esquerdo e direito.
como é que eles estão trabalhando. Então, tudo isso é importante mensurar. E normalmente, pessoal, às vezes passa esse tipo de catéter pacientes com problemas cardíacos, dependendo da situação, até mesmo um transplante de fígado, um transplante cardíaco. Então, a gente precisa desse catéter. Agora, a outra imagem aqui que eu quero mostrar para vocês é esse monitor. É esse monitor, pessoal, que mensura todos esses parâmetros do catéter de Swan-Ganz. Então, está aqui. A indicação do catéter de Swan-Ganz, como eu já havia falado, está aqui nesse gráfico. Olha, IAM e falência cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca, cardiopatias graves no pós-operatório. Fornece importantes informações diagnósticas para pacientes com choque de qualquer etiologia. A avaliação do efeito de drogas vasoativas. Então, através desse catéter, dá para saber, nós vamos aumentar a droga vasoativa ou não vamos? Nós vamos aumentar, por exemplo, o Dobutrex ou vamos deixar do jeito que está? E a dopamina, vamos deixar do jeito que está ou vamos aumentar? Através desses catéteres dá para saber, principalmente desse, né, o Swan-Ganz, tá? Pessoal, para a enfermagem, isso aqui é conhecimento para nós, o que vem a ser o catéter de Swan-Ganz. Mas para o auxiliar e o técnico de enfermagem à beira-leito, esse catéter de Swan-Ganz nos traz uma informação bem bacana, que é a temperatura central do paciente. Nós sabemos que a temperatura axilar, ela não é tão fidedigna. Nunca foi. Mas a temperatura central, ela é muito fidedigna. É 1 grau de diferente da axilar. Então, quando vocês estiverem com um paciente com Swan-Ganz e estiverem com esse aparelho que vocês estão vendo aí, que é o Vigilance, né? É o Vigilance. Esse aparelho, o Vigilance, ele traz para nós a temperatura central do corpo do paciente. Então, normalmente, vai estar ali 37, 37,1, porque na axila vai estar 36. Mas pelo Swan-Ganz, 37, 37,1 é a temperatura mais fidedigna para o manejo do paciente grave na unidade de terapia intensiva. Pessoal, podemos prosseguir? Vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido. A Juliana se manifestou. Esperar um feedback, né, da sala. Todos estão aí. Estão gostando da aula. É melhor, é melhor do que o WhatsApp, né, pessoal? O que é que vocês acham? Ok. Então vamos prosseguir. É, estou procurando. Nós estamos procurando, né? Criar um ambiente o melhor possível, né? O melhor possível, pessoal. É o melhor possível. É o melhor que nós podemos fazer hoje, né? Não podemos fazer além. Então, nós estamos procurando fazer o nosso melhor aqui. Então, vamos junto. Não é fácil, né, pessoal? Mas nós vamos juntos. Então, eu queria falar agora sobre
Monitorização invasiva, um pouquinho mais. Nós vamos falar agora de pressão intracraniana, o PIC. E normalmente eu faço essa pergunta: qual é a diferença da nomenclatura PIC com um C e PIC com 2C? Não podem consultar a internet, viu, pessoal? Respondam, se vocês souberem, maravilha, mas não pode consultar a internet, não. Qual é a diferença da nomenclatura PIC com um C e PIC com 2C? É quase isso, Elaine. É quase isso. Alguém mais se habilita? Qual é a diferença entre PIC com um C e PIC com 2C? Dilce, a temperatura do catéter de Swan-Ganz, que é registrado ali no Vigilance, aquele aparelho, normalmente sempre vai dar uma temperatura de 37, porque é a temperatura mais exata do nosso corpo, tá bom? Eu faço essas perguntas, pessoal, para deixar um ambiente mais pedagógico, porque só o professor falando não tem graça. Então, por isso que eu faço essas perguntas, para estimular você a participar da aula, perguntar, tá bom, pessoal? Porque eu sei que EAD não é fácil, mas vai ficar muito mais difícil se o professor só falar e não dar oportunidade para o aluno se expressar, participar da aula. Aí a gente faz um ambiente mais gostoso, tá bom? Mas eu agradeço aí a Dilce, né? A Tereza, tá bom? Obrigado aí, pessoal, pela participação. Então, eu vou falar a diferença entre o pique com C e o pique com 2,
Às vezes, pessoal, é até uma questão de prova. Não comigo, mas por aí. Se você não sabe a diferença de um PIC com 1C e com 2C, você vai confundir. E o UTI tem muitas coisas. Então, PIC com C é pressão intracraniana. PIC com 2C é catéter central de inserção periférica. Tá certo? Então, vamos prosseguir. Então, monitorização invasiva, pressão intracraniana. A pressão intracraniana está ali, PIC, pressão intracraniana. Reflete a dinâmica entre os componentes da caixa craniana. Para vocês terem uma ideia, né, a massa encefálica, melhor dizendo, ocupa 80% da nossa caixa craniana. 10% é de sangue. 10% é do líquido céfalo-raquidiano. Ou seja, 80% da massa. 10% de sangue. 10% do líquido céfalo-raquidiano. Isso totaliza uma ocupação de 100% da caixa intracraniana. Qualquer alteração entre eles provoca mudança na dinâmica cerebral. O que é que pode, pessoal, causar essa mudança? Esse estado de homeostasia dentro da cabeça. Por exemplo, você está com uma pressão intracraniana perfeita. Agora, porque está tudo ok, né? Não é verdade? Está tudo ok aí na sua cabeça. Agora, e a pessoa que bate a cabeça? A pessoa que tem uma queda da própria altura. A pessoa que cai da laje, bate a cabeça. Vítima de um acidente automobilístico, bate a cabeça. Como é que vai ficar a homeostasia intracerebral? Totalmente desorganizada. Totalmente desorganizada. Então, qualquer alteração entre a massa, o sangue e o líquido céfalo-raquidiano dentro da cabeça vai causar sérias consequências. Inclusive, a pessoa se não for acudida com uma hemorragia cerebral, vazamento do líquido céfalo-raquidiano e tantos outros problemas, um acidente vascular encefálico, tudo isso eleva o quê? A pressão intracraniana do indivíduo. Então, por isso que vocês estão vendo aí na imagem um paciente com um catéter de PIC, né? Um cateter de PIC. Então, para quem nunca viu, está vendo aí, é algo assim bem chocante, né? Essa cena. Então, eu tive o privilégio de manipular muito esse tipo de catéter, tá? Eu vi muitos pacientes com PIC e eu manipulei muito esse tipo de catéter. Então, a monitorização da PIC é obtida pela colocação de um transdutor intracraniano, tá? Intracraniano. Esse catéter fornece dados de descompensação cerebral. Ou seja, se a pressão dentro da cabeça estiver muito elevada, esse catéter vai nos auxiliar a diminuir, a tomar algumas medidas e diminuir a pressão intracraniana. Tá bom? Então, fornece dados de descompensação cerebral. Permite a drenagem de líquido céfalo-raquidiano.
até mesmo de drenagem pessoal, não somente do líquido cefalorraquidiano, de sangue, né? Após um trauma, um ferimento de arma de fogo na cabeça, um acidente encefálico hemorrágico, então precisa colocar um catéter desse para que haja a drenagem do excesso. E é claro que haverá um momento em que o paciente vai ficar estável, o que precisar ser estancado dentro da cabeça vai ser estancado e a gente vai tirar esse catéter da cabeça do paciente, tá bom? Então, quando a gente fala assim, permite a drenagem de líquido cefalorraquidiano, isso quer dizer o quê? Reduzindo a pressão intracraniana e melhorando o quê? A perfusão cerebral. Então, todas as vezes que vocês verem esse tipo de catéter, também vocês verão, porque aqui não dá para mostrar, né, o que nós chamamos de DVE, que é uma derivação ventricular externa. Ou seja, é um catéter de pique que também tem como drenar o excesso de líquido dentro da cabeça do paciente. Então, para quem consegue ver, está acompanhando paralelamente o áudio, temos aqui um monitor para mensurar o quê? A pressão intracraniana, tá certo? E aqui eu peço a todos muita atenção, por quê? Olha só, útil na avaliação da resposta às medidas terapêuticas. Agora sim, olha só, pessoal, possibilita o cálculo da pressão de perfusão cerebral, a tal da PPC, pressão de perfusão cerebral, obtida subtraindo a PAM, que é a pressão arterial média, do pique. Então, antes da gente chegar nessa fórmula que vocês estão vendo, ou que eu vou falar aqui para vocês, PPC é igual PAM menos pique. Quem é que faz esse cálculo, gente? É você, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. Eu vou até retificar aqui, auxiliar de enfermagem não. O técnico de enfermagem, ele faz esse tipo de cálculo. Porque numa unidade de terapia intensiva, quem trabalha lá pelo Corém e pelo COFEM é o técnico de enfermagem. Então, o auxiliar de enfermagem, ele não vai fazer esse tipo de serviço. Mas você, que é técnico de enfermagem, vai fazer. Porque eu, como técnico de enfermagem, eu fazia muito. Todo santo dia, quando eu pegava um paciente com pique, essa continha aqui, quem fazia era eu. Então, é importante que você fique atento neste momento para você ter noção como fazer a mensuração desses dados para saber se a perfusão, a pressão de perfusão cerebral está ok. Então, primeiramente, eu quero dizer para vocês o quê? Vamos lá de novo. Possibilita o cálculo da pressão de perfusão cerebral. O que vem a ser a pressão de perfusão cerebral? Você, aluno, tem uma pressão aqui dentro da sua cabeça. É o que nós chamamos de pressão de perfusão cerebral. Essa pressão aqui dentro da cabeça, que todos nós temos, ela está em perfeito equilíbrio. Ela varia de 10, de 15. Essa pressão aqui, ó, que nós chamamos de pressão de perfusão cerebral, está em perfeito equilíbrio. Quando o paciente, infelizmente, evoluiu para uma complicação cerebral, por TCE, acidente vascular encefálico hemorrágico, e precisou de colocar um catéter na cabeça, a pressão de perfusão cerebral ficou totalmente alterada.
Então, como que a gente mensura essa pressão de perfusão cerebral num paciente de UTI? Qual é a fórmula? A fórmula é simples. É a PAM menos o resultado da PIC, pressão intracraniana. Então, nós temos uma fórmula. PPC, pressão intracraniana, PPC é igual PAM, pressão arterial média, menos o resultado da PIC. Agora eu convido que você olhe aqui para o monitor, para essa imagem, e você vai ver ali o número 20. Esse número 20, ele indica o quê? O resultado do PIC, da pressão intracraniana. Então, vamos dizer que a PAM, a pressão arterial média do paciente, porque nós temos a pressão sistólica e diastólica. E nós temos a média. Aí você vai pegar essa média, vamos dizer que a pressão arterial média do paciente é 90. E a pressão intracraniana é 20. Então, 90 menos 20 dá quanto? Dá 70. A pressão de perfusão cerebral na minha cabeça, na sua cabeça, normalmente é de 70 a 100 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão normal, né? Da perfusão, né? Da perfusão, da pressão de perfusão cerebral. Não estou falando da pressão intracraniana, né? Agora já estou falando da pressão de perfusão cerebral, que é o todo, que é o todo. Então tá aqui os valores de referência. Pressão de perfusão cerebral maior ou igual a 70 milímetros de mercúrio. Temos aqui o PIC, que é a pressão intracraniana, que quando está muito alterada, ela vai acima de 20. Isso quer dizer o quê? Que existe um sofrimento cerebral acima de 20. Então a gente não deixa essa pressão intracraniana, que é mensurada através desse catéter, ir acima de 20. Tem que estar 15, 10, 12, lá na UTI. Então, eu vou abrir aqui um momento para vocês me perguntarem sobre essas medidas, porque eu sei que é difícil. Pressão de perfusão cerebral é igual a pressão arterial média menos pressão intracraniana. A Elaine está me perguntando se são duas contas, né? Não, Elaine, é uma única conta. Só que nessa conta existem muitos dados que você precisa levar em consideração, mas é uma única conta. Qual é a conta? A fórmula é PPC, pressão de perfusão cerebral, é igual pressão arterial média menos PIC. É uma única fórmula. É uma única fórmula. Eu vou retomar um pouquinho. Olha só. Vamos lá. Quando eu e você, Elaine, né? Nós, neste momento,
a nossa pressão de perfusão cerebral, neste momento, varia de 70 a 100 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão da nossa cabeça agora. Pressão de perfusão cerebral. Ok. Vamos dizer que um de nós aqui sofremos um acidente, caiu. Essa pressão aqui dentro, ela fica alterada. Ela fica totalmente alterada. Aí vamos dizer que a queda foi tão feia que eu fui levado para o hospital. Aí colocaram esse catéter aqui na minha cabeça. Esse catéter, ele tem duas finalidades. Ele vai mensurar a pressão parcial daqui dentro da minha cabeça, que não pode ultrapassar de 20, porque se essa pressão, através desse catéter, passar de 20, 25, isso quer dizer o quê? Que o meu cérebro está em sofrimento. O meu encéfalo está em sofrimento. Então, esse catéter vai mensurar essa pressão e vai também drenar o excesso de sangue, ou até mesmo do líquor céfalo-raquidiano. Aí eu tenho que entender o seguinte, que nós temos uma fórmula, PPC, que é igual PAM menos PIC. Quando a gente coloca esses dados do monitor da PIC, a gente coloca PAM menos o que está sendo monitorado pela PIC. Vai dar um resultado. Esse resultado precisa dar entre 70 a 100. Se dá entre 70 a 100, isso quer dizer o quê? Que a minha perfusão, que a minha pressão, a pressão de perfusão cerebral aqui dentro da minha cabeça, tá ok. Tá bom? Então, eu sei que é difícil de entender, mas releiam, leiam com calma, procurem colocar na cachola, né, essas informações, para que então vocês possam entender e me perguntar, até mesmo na próxima aula, sobre isso, tá? A Tereza está me perguntando aqui, repete o nome do PIC. É catéter central de inserção periférica. Esse é o PIC, Tereza, com 2C. E eu espero que a Elaine tenha entendido um pouco mais a respeito disso. Tá? Eu sei que é difícil, mas vamos junto. Pessoal, eu só gostaria de terminar esse momento, aproveitar que nós estamos em casa, né? Não preciso liberar vocês pontualmente às 10, né? Mas eu só queria pontuar aqui com vocês sobre os cuidados pontuais, né, ao paciente com PIC. Então, o decúbito desse paciente precisa estar a 30 graus. Porque se o decúbito desse paciente com catéter de PIC estiver abaixo dos 30 graus, o que vai acontecer? A pressão intracraniana do paciente vai subir. Então, esse paciente precisa estar a 30 graus. Ele precisa estar a 30 graus. Tá bom? Então, ele não pode estar abaixo de 30 graus, porque senão a pressão intracraniana vai subir. Vocês sabiam que o paciente com agravo neurológico
precisa ter uma temperatura corporal baixa, abaixo dos 35 graus? Em alguns protocolos, pessoal, 34 graus. Então, nós devemos promover a hipotermia terapêutica nesse paciente. Ele não pode estar aquecido. Ele não pode estar com uma temperatura de 36. Ele precisa estar com uma temperatura de 34 graus, 33 graus. E aí eu queria perguntar para vocês aí que estão, né, ao vivo aqui comigo, né, todos estamos participando. Por quê que esse paciente precisa estar, né, esse paciente com agravos neurológicos, internado numa unidade de terapia intensiva, precisa estar com a temperatura tão baixa assim? Quem é que poderia me responder? A Tereza está respondendo que tem que estar com as extremidades mais frias. Por que que você acha, Tereza, que esse paciente neurológico com esse agravo é um paciente gravíssimo, né? Ele precisa estar com as extremidades mais frias. Por que que você respondeu isso? A Elaine falou para não ter convulsão. Quem mais, pessoal? A participação da Tereza e da Elaine tem sido fantástica. Mas quem mais está nesse bate-papo com a gente aqui? Então tá, vamos lá então. A Tereza respondeu aqui, né? Para não aumentar a temperatura craniana. Então, vamos lá. Elaine, Tereza, né? Que estão aí participando ativamente. Até a Adelange, né? Também entrou aqui, dizendo que estou aqui. Então vamos lá, para vocês três aí. E, porventura, né, para quem estiver e não quer participar, mas vamos lá. A temperatura, pessoal, é importante promover a hipotermia. Por quê? É um protetor neural. Então, se alguém te perguntar, é um protetor neural. Protege os neurônios. Protege os neurônios. Os neurônios, vocês imaginam que
o paciente já está com um agravo neurológico, já está numa UTI. O que é que está em jogo agora? É o cérebro. Só que nós sabemos que as células cerebrais, os neurônios, são muito sensíveis. E a única maneira de conservar os neurônios num contexto tão crítico como este que nós estamos falando é o quê? É induzir a hipotermia. Então, eu já trabalhei, como vocês sabem, na UTI aí do Einstein. Então, o que é que nós fazíamos? Colocava até colchão térmico, e esse colchão térmico, a gente tinha como controlar a temperatura. E a gente deixava a temperatura em 32 graus, até diminuir bem a temperatura corporal do paciente. E a temperatura corporal do paciente, com o termômetro retal, chegava a 35, a 34 graus. Então a gente deixava esse paciente bem frio, tendo como objetivo o quê? A preservação dos neurônios. Tá? Essa é a resposta certa. O que é que nós devemos também fazer, pessoal, com esse paciente que está tão grave na UTI? Atentar para a saturação maior ou igual a 95%. Então, não pode deixar esse paciente dessaturar, pessoal. Essa saturação ela precisa ser maior ou igual a 95%. Tá? Administrar pontualmente, né, conforme prescrição médica, sedativos, a fenitoína. Por quê, pessoal? Esse paciente não pode estar agitado. Esse paciente tem que ser um paciente tranquilo. Então, a gente cede esse paciente. Paciente neurológico, ele precisa ser sedado. Então, vocês vejam bem que quando vocês forem numa UTI, cuidar de um paciente neurológico, vocês precisam estar com isso na ponta da língua. Como cuidar de um paciente neurológico? Como cuidar de um paciente que tem um catéter na cabeça? Como cuidar de um paciente que acabou de sair do centro cirúrgico? Então, eu creio que essa aula ela é muito específica para a unidade de terapia intensiva. Vocês podem nunca ter pego um paciente desse para cuidar, mas se vocês souberem o que fazer, é meio caminho andado. Então, administrar pontualmente, conforme prescrição médica, diurético osmótico, o manitol. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, vocês que já passaram em farmacologia, para que serve o manitol a 20%? Num paciente como esse, de agravo neurológico, quem é que se habilita? Para que serve o manitol? A Maria quer responder? Para que serve o monitor? Ela falou assim: Maria, eu também estou aqui. Maria e Dilma. Quer responder, Maria? Para que serve o monitor? Neste contexto, né? Do paciente grave, neurológico. Para que serve o monitor? Quem quiser responder, pode responder. Depois desse slide, pessoal, nós vamos encerrar, tá bom? Para que serve o monitor, pessoal? A Tereza falou que não sabe. A Elaine, né?
Então vamos lá, né? Tereza e Elaine, vamos lá. O manitol serve, é indicado quando há edema cerebral. Então, pessoal, quando tem um edema cerebral, é feito um manitol. Quando a pressão intracraniana está muito elevada. Então, quando o paciente está com pique, a pressão intracraniana, lá no monitor do pique, não pode ultrapassar 20, porque isso indica o quê? Sofrimento cerebral. O que a gente tem que fazer? Alguma coisa tem que ser feita para diminuir a pressão intracraniana da pessoa. É feito o manitol. Aí é realizado o manitol a 20%, a pressão intracraniana diminui e a gente começa a fazer o manejo melhor desse paciente na unidade de terapia intensiva. Então, a última frase de hoje é atentar, monitorar, desprezar e anotar débito da derivação ventricular externa. Então, nós já sabemos, já discutimos isso, que esse catéter de PIC, além de monitorar a pressão intracraniana, também existe um dispositivo para drenar o líquido cefalorraquidiano ou o excesso de sangue, juntamente com o líquido cefalorraquidiano, ali na caixa craniana. Tá bom, pessoal?